Aleluia. Bom sábado, irmãos. Hoje é o dia do culto da música. E antes de nós iniciarmos o culto, o sermão, eu quero fazer um convite à igreja. Hoje à tarde, nós vamos ter uma programação especial aqui na nossa igreja. Às 17h30, nós vamos ter aqui a presença do coro de Sacavém. E eu vou deixar vocês com um gostinho daquilo que nós vamos ter aqui hoje à tarde. Eu vou pedir para a equipe da mídia colocar para a gente, por favor, o vídeo. Até aí tá bom. Até aí tá bom. Podem tirar já. Então eles fazem um convite. Quem vem e a igreja responde o quê? Ah, não. Desse jeito não vai ter ninguém aqui. Eu vou perguntar de novo. Quem vem? Muito bem. Assim já vai ser melhor. Vamos estar aqui. Convido a todos a estarem aqui para recebermos esses nossos queridos irmãos, que tenho certeza que será uma tarde rica de louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu sei que muitos aqui conhecem bem a história de um rei chamado Josafá. E quando nós vamos falar em louvor, em música, é praticamente impossível não contar a história de Josafá. E apenas antes de lermos aqui o texto bíblico, eu vou resumir um pouco o que aconteceu antes daquilo que nós vamos falar. O rei Josafá, ele assumiu então o governo de Judá. Ele assumiu o governo de Judá após o seu pai, o rei Asa, que foi um rei que teve após a morte do seu pai, ele então decidiu buscar ao Senhor. Josafá decidiu buscar ao Senhor. Ele fortificou o seu reino, ele preparou o seu exército, porque naquela altura haviam muitas guerras, não é? E ele teve a ideia de fazer isso, de fortificar o seu reino, mas não sem antes buscar ao Senhor, porque o seu pai também havia buscado ao Senhor, e ele decidiu também seguir os passos de seu pai. E em 2 Crônicas 17, diz que Josafá procurou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos. Josafá também fez uma coisa muito importante para aquela altura. Ele destruiu os postes ídolos que haviam em Judá. E apesar de, num momento da sua vida, ele ter falhado ao permitir que a sua filha se casasse com a filha de Acabe, que era o rei ímpio de Israel, e ainda fosse a uma guerra junto com Acabe, e nessa guerra tudo deu errado. Vocês podem encontrar esse relato em 2 Crônicas 18, exatamente. Em 2 Crônicas 18, essa aliança de Josafá com Acabe não deu nada certo. Deus ainda enviou um profeta para dizer para ele não ir a essa batalha, e ele mesmo assim decidiu ir, e chegou lá, eles perderam e tiveram que fugir, e pela misericórdia de Deus, Josafá continuou vivo. Mas Josafá se arrependeu daquilo que ele fez, e ele fez o quê? Continuou a buscar ao Senhor. Eu quero convidar a todos a abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas 20. E nós vamos ler os 3 primeiros versos. E lá diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum
em todo o Judá. Eu confesso para vocês que quando eu leio as histórias da Bíblia, ao contrário de muitos que quando encontram bem assim, não sei, José era corajoso, não sei quem era homem forte, há pessoas que são atraídos por essas palavras. Eu não. Quando eu encontro assim, Josafá teve medo, eu falei, essa história é para mim. Porque eu sou uma pessoa muito medrosa. Quando alguém chega para mim e fala assim, eu preciso falar com você, a minha mente já fica, meu Deus do céu, o que será que essa pessoa quer falar comigo? E principalmente no trabalho. Isso quando no trabalho o patrão chega e fala, Daiane, eu preciso falar com você, eu já sei. Já deu tudo errado, já não vou mais trabalhar, porque geralmente é isso que vai acontecendo. Eu fico muito ansiosa e preocupada com aquilo que vai acontecer. E assim como Josafá, eu também tenho medo. Então essas histórias me atraem muito. Mas Josafá fez algo que eu não faço. E é por isso que essa história me chama tanta atenção. Porque ela me diz que eu preciso fazer aquilo que Josafá fez, mesmo quando ele teve medo. E o que Josafá fez? Buscou ao Senhor. Não que com isso, naquele momento, ele deixasse de ter medo. Ele continuou com medo, mas ele buscou ao Senhor. Por que ele buscou ao Senhor? Porque ele sabia que do Senhor vinha a força, vinha o alívio para aquilo que ele estava a sentir. E naquela altura, esses povos que vinham contra Josafá eram os povos mais terríveis que haviam naquela época, os moabitas e os amonitas. E quando vieram dar a notícia para Josafá, ele não estava à espera. Por quê? Ele estava buscando ao Senhor. Ele tinha fortificado seu exército. Ele estava a fazer tudo o que um rei deveria fazer, um rei, sobretudo, que confiava em Deus. Então, é suposto a gente pensar que pelo fato dele estar preparado, dele estar buscando ao Senhor, isso não deveria acontecer com ele. Porque isso seria, obviamente, o quê? Uma injustiça. É isso que a gente fala com Deus, não é? Quando nós estamos passando por provas, quando estamos passando por dificuldade. Mas, Senhor, eu estou aqui na igreja todo sábado, Senhor. Eu estou cantando, eu estou orando, eu estou louvando. Por que isso está acontecendo comigo? E aqui a gente vê claramente que enquanto nós vivermos neste mundo, nós vamos passar por situações difíceis, estando bem próximo a Deus ou não estando. A diferença é que quando estamos próximos de Deus, nós temos a certeza e a convicção de que Ele vai estar conosco todo o tempo e Ele vai cuidar de nós. E o primeiro, eu dei o tema para esse culto de O Segredo da Vitória. Eu acho que há uns 8 anos atrás eu já tinha falado sobre isso. E embora eu estivesse a estudar um assunto sobre louvor também para falar hoje, Deus me levou novamente a essa mensagem. Porque eu tenho certeza que não só eu precisava ouvir, mas há alguém aqui que também precisa hoje descobrir o segredo da vitória. E eu resumi em 3 segredos. E o primeiro segredo, nós acabamos de ler aqui agora, é buscar a Deus. Josafá era um homem habituado às guerras e às pelejas, e ele passou tanto tempo a fortificar o seu reino que nesse momento ele poderia ter ousado pensar que ele conseguiria vencer, porque afinal ele estava preparado. Mas não, ele buscou o Senhor. E nós vamos continuar a nossa leitura. Vamos continuar no verso 4. E diz assim: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do povo de Israel? E não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir,
cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Nós vamos parar aqui. Nesse momento, Josafá fala com Deus, mediante a todo o povo de Judá que estava ali reunido. As pessoas vieram de Jerusalém para ali para falar com Deus. E Josafá louvou a Deus por tudo que ele já fez no passado, mas também lembrou a Deus, como se Deus precisasse ser lembrado de alguma coisa, de que quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus fez o quê? O povo desviar e não passar por Moabe. Por quê? Porque aquele povo era um povo terrível. Deus livrou o povo de Israel e nesse momento, então, agora estes povos vinham combater contra eles. O que eles fariam? Mas eles sabiam que eles tinham um Deus em quem eles podiam confiar. E no verso 12, diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Josafá está cobrando de Deus uma atitude. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Em atitude de humildade, Josafá reconhece que mesmo tendo todo o seu exército preparado, ele não tinha forças para ir contra aquela multidão. E no fim do verso, vem uma das partes mais maravilhosas de toda essa história. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá abriu seu coração a Deus. E em atitude de humildade, ele disse que não havia forças nele. Ele sabia que havia um Deus poderoso para o qual ele poderia olhar e confiar. Não importa quantos anos nós tenhamos na igreja, quanto conhecimento nós tenhamos, quantas vezes nós venhamos à igreja, nós precisamos buscar ao Senhor diariamente com a nossa família, com os nossos amigos, para vencermos as batalhas que surgem na nossa vida. Josafá não creu na sua própria força. Ele creu em quê? Na palavra de Deus. Ele tinha os olhos postos em Deus. E após essa oração, o Espírito do Senhor veio sobre um homem que nunca tinha profetizado até então. Não há relatos deste homem, chamado Jaaziel, que tenha profetizado em outro momento. Apenas nesse momento Jaaziel profetizou. Vamos acompanhar agora no verso 15. Dos versos 15 ao verso 17. E diz assim: E disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de quem? Não, a peleja não é vossa, mas é de quem? De quem são as nossas lutas, irmãos? De Deus. Às vezes nós andamos a brigar e nervosos e ansiosos, mas a luta não é nossa. A luta é de Deus e Ele que vai nos defender. Não só no nosso trabalho, nas nossas lutas mentais, inclusive, porque muitos de nós estamos a passar por momentos de ansiedade, de depressão, de dificuldade. Deus irá lutar por nós, e não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está a dizer isso. Foi o profeta que disse isso diretamente a Josafá, diante de todo aquele povo. E Josafá fez o quê quando ele ouviu isso? Ele creu. Esse é o segundo segredo da vitória. Crer na palavra de Deus. O verso 16. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem da ladeira de Ziz e os achareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Amém? Deus respondeu a oração de Josafá da mesma forma que ele responde a minha e a sua oração também.
Não existe nenhuma oração que fique sem resposta, irmãos. Nenhuma. Deus sempre responde a nossa oração. Só que nós temos a tendência de achar que Deus tem que responder a oração da forma que eu acho que é melhor, mas não. Ele sabe o que é melhor. Ele vê além, ele vê lá na frente, ele não vê o agora. Deus vê além. E ele responde a nossa oração. Josafá ouviu as palavras deste profeta e não duvidou. E isso nos diz que a fé não é apenas acreditar. É agir com base no que Deus disse. A confiança na palavra de Deus transforma a nossa postura diante das batalhas que enfrentamos diariamente. Então, o primeiro segredo da vitória é buscar a Deus. E o segundo segredo da vitória é crer na palavra de Deus, pois nela nós estaremos seguros. Vamos continuar pelo verso 18, que diz assim: Então, após ouvir tudo isso que o Jaziel disse, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá, todos os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Verso 19. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta. Eles não iam cantar assim, não. Ele é exaltado, o rei. Não. Aquele povo, essa multidão toda aqui, louvava em voz alta. E eu quero convidar a igreja para louvar nesse momento. Eu vou pedir para a equipe da mídia poder colocar aqui a letra da música. É uma música conhecida. Aos que não conhecem, irão ficar a conhecer agora. Digno de glória. Mas atenção a esse detalhe. Em voz alta. Eles estavam felizes, irmãos, pela resposta que Deus tinha dado para eles. Deus tem dado essa resposta também a cada um de nós diariamente, quando o buscamos sinceramente. E nós devemos fazer o que nesses momentos de dificuldade? Louvar e exaltar o nosso Deus. Há uma pessoa de uma outra denominação que fala que quando a gente louva, a gente confunde o inimigo. Porque a intenção dele, ao nos fazer sofrer, é o quê? Fazer a gente chorar, fazer a gente ficar prostrado, fazer a gente pensar que está tudo acabado, que não há solução para o nosso problema. Mas Deus nos convida para o adorarmos, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Só os homens agora. Vamos juntos. E digno de glória e honra. Mulheres. E honra. Levantamos nossas mãos para teu nome, todos juntos, bem forte, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque
que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém. Não há outro igual ao nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Irmãos, eu não falo isso porque eu já tenha conseguido alcançar. Não, eu até gostaria muito de ter alcançado isso quando eu passo por alguns problemas ou por algumas situações. Deixa eu só pedir uma coisa, filho, me empresta a sua pasta, por favor. Muito pelo contrário. A minha tendência é, sim, estar triste, desanimada, mas na palavra de Deus eu encontrei o segredo da vitória. E é por isso que eu estou falando nele, porque eu sei que há pessoas aqui que também estão precisando desse segredo, de descobrir esse segredo, assim como eu precisei e preciso colocar em prática aquilo que Deus está a me falar nessa manhã. Nós vamos continuar pelos versos 20 e vamos ver o que aconteceu. E lá diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem ao Senhor, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, o que aconteceu, irmãos? É incrível, né? Pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe. E os do monte Seir vieram contra Judá e foram desbaratados. Verso 27 agora. Diz assim: então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso de todos os lados. Amém. Esse é o nosso Deus, irmãos. Eu quero partilhar com vocês um texto do livro Profetas e Reis. Eu vou pedir para projetarem, por favor. E lá diz assim: era uma maneira singular de ir à batalha contra o exército do inimigo, louvando ao Senhor com cânticos e exaltando o Deus de Israel. Este era o seu hino de guerra. Eles possuíam a beleza da santidade. E em vermelho, se houvesse agora mais louvores a Deus, a esperança, a coragem e a fé aumentariam constantemente. O terceiro segredo da vitória, irmãos: louvar a Deus. Eu vou pedir para colocarem aí o breve resumo que eu fiz dos 3 segredos da vitória. Que é: 1, buscar a Deus. 2, crer na sua palavra. Louvar a Deus. O terceiro. Aí você pode pensar assim: ah, mas isso só aconteceu naquela época. Hoje não acontece dessa forma. Pois eu quero partilhar com vocês a história da Jussara. Jussara era uma mulher que ela sofreu muito na sua infância. Seus pais não tinham condições financeiras para cuidar dela. Ela teve que viver na rua. E ao viver na rua, ela conheceu seu marido. Esse marido abusou dela, bateu nela, violentou-a. Ela não tinha esperança. Mas Jussara teve a oportunidade de conhecer a Jesus. E quando ela conheceu a Jesus, a sua vida mudou. Ela entregou a sua vida a Jesus
ela servia a Deus sinceramente, mas ela, com isso, ela não deixou de ter problemas, não. Com isso, surgiram outros problemas. Em 2011, Jussara foi ao médico para poder fazer alguns exames. E nesses exames, ela descobriu alguns nódulos espalhados sobre todo o seu corpo. Alguns eram grandes, outros eram menores. E nessa descoberta, o médico disse: você precisa de uma cirurgia urgente. Então, Jussara foi para casa, muito abatida, ela chorou muito. E desanimada, ela ajoelhou e orou ao Senhor, suplicando ao Senhor que cuidasse dela, que ajudasse. E ela passou, então, a estudar mais a palavra de Deus. E num momento em que ela estava assistindo um programa na TV Novo Tempo, ela ouviu uma música. E todos os dias, então, Jussara passou a ajoelhar. Ouvindo essa música, ela orava ao Senhor. Ela adorava ao Senhor. Irmãos, vocês sabem o que aconteceu nesse momento? Ao Jussara louvar ao Senhor e adorar, ela fez os exames que o médico pediu. Quando ela voltou aos médicos para poder mostrar os exames, todos os nódulos tinham desaparecido. Todos, não ficou um somente. Ela fala, eu queria ter trazido esse vídeo, mas o tempo é curto. Jussara levantou-se no consultório e ali mesmo, com os braços para cima, ela glorificou o Senhor, porque Ele esteve com ela nesse momento tão difícil hoje. Porque, irmãos, é muito fácil nós adorarmos a Deus quando tudo está bem na nossa vida. Mas quando as coisas estão mal, é que nós precisamos mesmo louvar e adorar a Deus. Porque nós temos a certeza de que Deus está conosco. Ele tem o melhor e Ele fará o melhor por nós. Amém.